Olá pessoal, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Aqui eu vou tratar sobre o que é a revisão de escopo. Eu vou descrever sobre ela, vou falar sobre o protocolo e eu vou mostrar nessa estrutura de protocolo um exemplo de aplicação da revisão de escopo, ou seja, como que eu monto uma estratégia de revisão de escopo em si para que você tenha um elemento base exemplificativo para que você consiga enxergar na prática o que é uma revisão de escopo em si, como que eu faço essa estratégia em si. O primeiro grande ponto, pessoal, é que nós precisamos, na verdade, entender o que é uma revisão de escopo, qual é o contexto, o que busca, o que eu posso utilizar. Então, a revisão de escopo, pessoal, quando se fala em escopo em si, ela é um estudo que busca explorar. Então, eu preciso entender e explorar, eu preciso avaliar, buscar os principais conceitos daquele tema que eu estou desenvolvendo naquele momento, averiguar a dimensão, o alcance e a natureza do estudo, condensando e publicando os dados, dessa forma apontando lacunas de pesquisas existentes. Esse é um dos conceitos que se trabalha quando se fala da revisão do escopo em si. Agora, um outro elemento, quando se também tem, é que a revisão de escopo ela visa sintetizar, resumir as evidências de pesquisa. Por quê? Porque eu preciso mapear a literatura existente de determinado assunto, em termos de natureza, em termos das características, em termos de volume. E um terceiro elemento também que se coloca quando se fala em revisão de escopo em si, esse tipo de revisão ele é capaz de informar os investigadores, os pesquisadores, se uma revisão sistemática completa é necessária. Então, o que nós precisamos entender aqui? A revisão de escopo é um tipo de trabalho, é um tipo de estratégia que eu posso utilizar. A revisão sistemática é um outro tipo. Então, quando está sendo falado em revisão sistemática ou revisão de escopo, eu preciso definir o que eu quero naquele momento para a minha publicação. Tanto a revisão de escopo quanto a revisão sistemática, ambas elas seguem um protocolo rígido, ou seja, um protocolo que eu preciso seguir no meu trabalho para que seja aceito em uma publicação científica. Então, esta partilha ou compartilha várias características da revisão sistemática. Por quê? Porque essa estratégia de partilhar, e nós vamos ver isso, um comparativo entre os protocolos em si, elas servem para organizar, para dar uma metodologia, para colocar uma etapa por etapa, para seguir caminhos lógicos. E quando se segue caminhos lógicos, isso facilita o leitor, facilita os revisores também, porque o revisor, quando ele pega um artigo para fazer a revisão, o que acontece? Bom, esse artigo trata de revisão de escopo. Então, a revisão de escopo eu já tenho um protocolo para seguir, que é uma estratégia de metodologia em si. Na mesma coisa na revisão sistemática. Quando eu pego um artigo de revisão sistemática, eu já sei que ela tem um protocolo rígido que é necessário seguir pelos pesquisadores em si. Então, eu já tenho a base. Seria tipo um checklist que eu posso utilizar para fazer a conferência, para fazer a avaliação dos pontos, se os autores colocaram ou não aquele item no artigo em si. Isso é essencial porque facilita, porque causa uma estratégia de percepção única, tanto do pesquisador quanto do avaliador e do leitor. Então, todas essas partes interessadas na ciência em si, eles já sabem que existe essa estratégia. E aqui essa é a questão, a revisão do escopo em si. E aí também tem um ponto, pessoal. Quando se fala de descrever a revisão do escopo em si, em qualquer campo de pesquisa, é crucial incorporar um tema de pesquisa a um quadro teórico mais amplo de áreas de pesquisa em uma disciplina acadêmica. Eu trago esse texto para nós fazer essa reflexão em si, construir sobre o corpo de conhecimento nessa área e identificar lacunas na literatura para fornecer bases, para fornecer justificativas, para apresentar a novidade, muitas vezes no meu trabalho. E também todos os pesquisadores e os estudantes de doutorado e pesquisadores em início de carreira, novos em um campo, devem se familiarizar com o corpo existente de literatura sobre determinado assunto. Como que eu faço essa estratégia de trabalhar sobre determinado assunto? Pensando nesse ponto que é a parte da revisão de escopo em si. Então fica essa questão para que nós
façamos a nossa parte de trabalhar e a parte também de avaliar. Se eu quero melhorar minha justificativa, se eu quero avaliar melhores lacunas, se eu estou no começo de carreira, se eu estou também trabalhando no doutorado, a revisão de escopo ela é extremamente útil para que nós alinhemos esses pontos em si. Então, pessoal, quando nós falamos na questão de protocolo rígido para trabalhar a revisão de escopo, nós temos esse site e eu deixo também o link para que você possa fazer essa avaliação em si. Ele é um artigo que trabalha descrevendo a questão da parte de quando se fala o guia de melhores práticas e itens de relatório para o desenvolvimento de protocolos da revisão de escopo em si. Então aqui tem, pessoal, todas as estratégias e aí nós vamos seguir elas aqui para que você também entenda esse elemento. O abstract, os objetivos, introdução, método, conclusão, e ele vai falando toda essa revisão, como que ela é feita, o campo que ela é aceito, por exemplo, aqui a revisão de escopo é largamente aceito no contexto científico e usuários da comunidade de conhecimento, e aí ele vai descrevendo que ela é uma estrutura legítima, uma metodologia rigorosa para prover uma visão geral do estado de evidências de um campo que está emergente ou muitas vezes pobre de conhecimento interdisciplinar, complexo ou disperso dentro de uma variedade de metodologias. Então, isso aqui é importante, muitas vezes nós termos essa estratégia de entendimento. Qual é o tipo de revisão de literatura que eu vou fazer muitas vezes no meu trabalho? Eu preciso entender o que eu quero naquele momento, o que se espera naquela estrutura. E ele continua falando, aqui esse artigo também fica para que você possa fazer a sua leitura, possa fazer o seu entendimento para trabalhar esse ponto. E ele fala sobre o método, o protocolo de revisão em si, título, objetivos, e aí nós vamos passar, eu vou fazer um download desse arquivo, material em PDF, e nós vamos seguir no PDF. Então aqui, pessoal, com o artigo já em mãos, o que nós temos? As melhores práticas, ou o guia das melhores práticas para trabalhar a revisão de escopo baseado num protocolo. E esse protocolo, pessoal, ele é essencial que nós trabalhemos nele. Nós não podemos, se nós estivermos pensando em publicar em revistas adequadas e que aceitam a revisão de escopo em si, nós precisamos trabalhar com esse protocolo. Não existe jeito ou outro elemento a não ser trabalhar com esse artigo que nós estamos colocando aqui para que você avalie agora. Então esse é o artigo que você tem que pensar em trabalhar. Eu não posso pensar em outro elemento a não ser esse modelo. E aí o que nós temos aqui, pessoal? Ele vai colocar ele vai ir desenvolvendo uma introdução em si, vai falando o que nós precisamos entender aqui, pessoal. O primeiro que ele fala, ele coloca inclusive numa tabela em si, que é uma estrutura, itens de recomendação para relatórios e revisão, protocolos de revisão de escopo contra a questão dos itens que são trabalhados na revisão sistemática e na meta-análise de checklist. Então, o que ele faz aqui? De um lado, ele coloca o protocolo da revisão sistemática, do lado esquerdo. Do lado direito, ele coloca o protocolo da revisão de escopo em si. O que é importante para nós aqui, pessoal? Como esse vídeo é sobre a revisão de escopo em si, então o que eu preciso entender? Eu vou falar sobre esse lado direito da nossa tabela em si. O que ele tem, pessoal? Ele vai identificando, por exemplo, na questão do título, a identificação, alguma atualização, registro, os autores, contato, contribuições, as questões se teve alguma readequação em si, suporte, fontes de suporte, os sponsors, os patrocinadores, regras de patrocinadores ou de fundos de pesquisa, e ele vem para a questão da introdução. Na introdução, pessoal, daí, e nós vamos ver melhor esse ponto em si, que ele coloca o que eu preciso ter, os objetivos e a questão, vamos dizer assim, que seria uma justificativa que se coloca.
Depois, o próximo método, pessoal, que é a estrutura dos métodos, os critérios de elegibilidade, as fontes das informações, a estratégia de busca, a parte de estudos, records, as gravações dos nossos estudos, a gestão dos dados, a seleção do processo, a coleção dos dados do processo, os itens de dados e também as entregas e priorizações que nós temos nessa estrutura. Então ele continua, ele coloca os riscos de viés, aqui no caso, a síntese dos dados, as meta-evidências ou as questões relacionadas à meta-síntese nesse caso, ou os vieses, e a parte de evidências aqui, que são os cumulativos e outros. Então, pessoal, isso é o comparativo da revisão de escopo e a revisão sistemática. Mas nos interessa entender a revisão de escopo em si, pessoal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos andar um pouquinho mais no trabalho aqui. Esse é só a parte mais teórica da revisão de escopo. Então aqui na parte final, pessoal, ele coloca, e é muito importante para que você entenda, ele trabalha numa estratégia, e aqui o apêndice 1, itens de recomendação para endereçar uma revisão, um protocolo de revisão de escopo em si. E o que nós temos aqui? Nós temos o que deve ser colocado nessa estratégia. Então, quando se fala em deve, pessoal, é obrigatório, eu preciso colocar esses itens, eu não posso me furtar em não colocar esses elementos na minha pesquisa em si. Se eu quero que o meu artigo seja aceito, eu preciso colocar esses elementos na minha pesquisa. E o que eu tenho, pessoal, aqui? Os elementos já descritos anteriormente. Você pode consultar cada um deles e aí você vai avaliando esses itens que você está trabalhando na sua descrição do seu artigo, na descrição da sua revisão de literatura em si. Todos eles aqui devem ser colocados. Esse é o checklist, você deve colocar eles. E cada item ele deve ficar claro, ele deve ficar evidente para o revisor em si, para que você tenha o sucesso, a aprovação em si do seu artigo, ela seja mais rápida, seja mais facilitada para o avaliador em si. Então, quando ele entender melhor o seu artigo e que você está seguindo adequadamente o protocolo, fica mais fácil para a aprovação. Então, pessoal, vamos passar para um exemplo de um artigo que utiliza uma estratégia de revisão de escopo em si, e nós vamos fazendo a organização desses pontos para uma questão de comparativo do checklist e com o artigo. Então vamos lá. Nesse artigo é um exemplo de utilização de revisão de escopo. Então os autores colocam aqui um artigo, enfim, que se coloca como exemplo, uma base somente, não nos interessando necessariamente a parte mais técnica, mas sim a parte que só trabalha na revisão do escopo, até porque é um vídeo sobre revisão do escopo em si, e ele coloca cenário da publicação científica nos últimos 5 anos sobre os cuidados paliativos em oncologia, revisão de escopo. Então, o autor, ele já começa e ele coloca no título mesmo a revisão de escopo, ou a palavra, o termo revisão de escopo em si. E aí o que ele vem colocando aqui, pessoal? Alguns elementos, ele descreve o resumo desse trabalho em si, e ele vem, pessoal, o que nós precisamos entender no primeiro bloco, que é a introdução. Eu preciso ter no primeiro bloco, quando se fala em introdução, pelo menos 2 elementos, pessoal. O primeiro deles, que é a questão da justificativa. Então, eu preciso descrever a justificativa para a revisão no contexto do que já é conhecido. E aí eu preciso, e eu tenho o checklist aqui em mãos, explicar por que as perguntas ou objetivos se propõem a uma abordagem de revisão de escopo. Então, eu preciso colocar numa estratégia de justificativa por que daquela questão que eu estou utilizando a minha revisão de escopo em si. E ele veio colocando mais alguns outros itens aqui de equipe multidisciplinar e tudo mais. E ele vem falando os itens nessa estratégia.
Num segundo momento, na parte de introdução, no tópico de introdução em si, ele fala que você deve colocar os seus objetivos. Então, eu preciso apresentar uma afirmação explícita sobre as questões e objetivos abordados com referência aos elementos chaves, que eu estou colocando, por exemplo, o PCC, que é participantes, conceito e contexto, pico, spice, ou outros elementos chaves relevantes usados para conceituar as questões ou objetivos da revisão. E ele coloca aqui, este estudo teve como objetivo identificar os perfis perfil dos estudos publicados em cuidados paliativos e oncologia, analisar o seu nível de evidência em si. Então ele coloca aqui e ele deixa bem claro a questão de objetivo nesse ponto. Um outro elemento, pessoal, ou a próxima sessão, o próximo tópico é o método. E o que nós precisamos entender quando se fala a parte de método? Ele coloca na parte de protocolo que por exemplo, no protocolo eu registro, eu preciso indicar se existe um protocolo de revisão. Então ele coloca, utilizou-se da síntese de investigação mista. E ele vem falando, o desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brum, foi integrado aplicando-se a metodologia PCC, que é o problema, conceito e contexto, para nortear a coleta de dados. Então ele já coloca, pessoal, e ele fala o que é essa estrutura, como que eu utilizo, como que ela é feita. E ele vem ainda aqui, pessoal, no método, ele fala uma revisão de scope ou scoping review, ou scoping study ou scoping review é definida como um tipo de estudo que se busca explorar os principais conceitos do tema em questão, que são de averiguar a dimensão, a questão do alcance e a natureza do estudo, condensando e publicando os dados dessa forma, apontando as lacunas de pesquisas existentes. Então, ele já diz, inclusive no método, a parte que ele está buscando, ele deixa explícito que é uma revisão da literatura nessa estratégia. E aí ele vem também mais alguns pontos, ele fala sobre o problema. Então, nesse estudo, o problema elencado foi a caracterização da publicação científica nacional e internacional sobre cuidados paliativos, que ele continua falando, o conceito, ele coloca aqui o primeiro, que é o problema, depois o conceito, englobou o cuidado paliativo em todos os cenários de atuação e o contexto. Aqui, pessoal, só lembrando, para que você fique claro, problema, conceito e contexto. Então, ele coloca aquela estrutura que ela foi descrita aqui, ó. Então, está aqui ela descrita, ó. Esse é o ponto, a estratégia que é a PCC, e ele coloca aqui. Então, a estratégia PCC está colocada nesse ponto, só para nós entendermos esses elementos. E ele finaliza esse parágrafo colocando que, conciliando os tópicos do PCC com os objetivos do estudo, a questão de pesquisa da revisão do escopo se constitui como. Então, ele coloca aqui qual é a questão de pesquisa que ele vai fazer. Então, a nossa questão, nosso pontinho de interrogação em si. E ele vem outros elementos aqui, pessoal, que é importante quando se fala, chamados critérios de elegibilidade. Então, eu preciso especificar as características das fontes de evidência usadas como critérios de elegibilidade. Por exemplo, eu posso falar sobre os anos considerados, o idioma, a situação da publicação e fornecer uma justificativa. O que ele fez, pessoal? Ele coloca aqui, ó, métodos de busca e de publicação. Além disso, pessoal, uma outra questão é o que se chama de fontes de informação. Ele vai colocando, são textos em sequência, não necessariamente respeitando exato o alinhamento do protocolo em si, mas só para nós fazermos essa leitura e o entendimento. Então, feito o critério de elegibilidade, eu posso falar sobre as fontes de informação, descrever todas as fontes de informação na pesquisa. Por exemplo, bancos de dados com datas de cobertura e contato com autores para identificar as fontes, bem como a data em que a pesquisa mais recente foi executada. Depois, a questão da busca, e que nós vamos falar aqui, ó, na parte de busca em si, eu preciso apresentar a estratégia de pesquisa eletrônica completa para pelo menos um banco de dados, incluindo quaisquer limites usados, de modo que possa ser replicado, repetido. Depois, um outro ponto, seleção dos estudos. Eu preciso também entender esse elemento, mas vamos fechar esses elementos aqui primeiro. Então, ele coloca que a
busca da produção científica foi realizada em periódicos indexados na base de dados da Medline, que é da PubMed. Então ele já colocou aqui, ó, e nós precisamos lembrar que eu preciso colocar pelo menos um banco de dados, que é a busca. Então, a base de dados que está sendo colocada é a Medline da PubMed. E ele coloca, ó, os critérios definidos para selecionar essa base de dados foram, e aí ele vai colocar quais foram os critérios nessa estrutura, ou seja, a estratégia em si de pesquisa eletrônica. Isso é importante que eu tenha que colocar. Outro elemento das fontes de informação. Então, ele coloca aqui embaixo, a busca eletrônica realizou-se em setembro de 2016, utilizando-se as palavras-chave. Então, ele faz esse elemento aqui, ó, pessoal, ele coloca o ano e ele coloca os termos, e inclusive, se nós avaliarmos aqui, ó, os operadores lógicos, o AND, tá? Que ele está colocando aqui nessa estrutura. E que é por lógico aqui, mas só para deixar registrado, as palavras que ele fez a inserção, que é do inglês, e traduzidas para o idioma português e espanhol. Um outro elemento, pessoal, os critérios de inclusão de artigos em si. Então, eu preciso colocar essa estratégia dos artigos. Foram artigos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, com pelo menos 2 desses descritores. Então, o que são os descritores? Na verdade, os descritores são as palavras-chave do artigo que está sendo colocado naquele momento. E ele fala também os critérios de exclusão para fazer a pesquisa. Foram artigos incompletos, então o artigo incompleto excluído, aqueles artigos que foram pagos, então são excluídos, estudos em fase de projeto ou ainda sem resultados e cujo foco não correspondesse à questão de pesquisa. Então isso aqui é o que exclui. Entrando na minha pesquisa, a base vai fornecer os resultados em si, mas eu preciso passar os meus filtros, que são os critérios de exclusão em si. Então, o critério de exclusão, pessoal, ele precisa também ficar evidente. Como que eu vou fazer essa estrutura de busca na minha estratégia, que é na parte, no tópico método do meu material. E aí ele segue dizendo o seguinte: critérios e procedimentos de seleção. E aí, o que se tem aqui do processo de coleta em si? A seleção dos artigos científicos foi realizada em 4 etapas, e aí ele vai descrevendo. A primeira etapa resumiu-se a construção de uma cadeia de busca formada pela combinação dos descritores, que eram já citados. Na segunda etapa, aplicaram-se os filtros: disponibilidade de texto livre, completo, idioma inglês, português ou espanhol, data de publicação nos últimos 5 anos. Aí ele continua: e os artigos que retornaram foram inicialmente armazenados em ordem sequencial em um documento de texto e software Word 2016 da Microsoft. As obras repetidas nessa estrutura foram documentadas uma única vez. E aí ele veio, a partir do segundo tópico. O terceiro tópico foi executado por 2 revisores em si, voltando aqui, que efetuaram 2 revisores que efetuaram a leitura do resumo da introdução e da conclusão de cada artigo para identificar a relevância deste para a pesquisa e se preenchia os critérios de inclusão ou exclusão. Por fim, a quarta etapa, os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra, identificando-se com mais precisão a sua relevância para a pesquisa, e os critérios de inclusão e exclusão estavam contemplados. Na última etapa, foram extraídos os dados relevantes para a posterior análise. E o que ele vem aqui, pessoal? Para a parte final. Então, eu falei da seleção, da questão da busca, da seleção, processo de coleta dos dados. Então, eu preciso, e ele já fez, descrever os métodos de coleta dos dados, das fontes de evidências incluídas, por exemplo, formulários, a questão de forma independente ou de materiais duplicados, e quaisquer processos para obter e confirmar os dados
dos investigados. Um outro elemento, listas dos dados, listar e definir todas as variáveis para as quais os dados foram procurados e quaisquer suposições e simplificações feitas, que ele colocou nessa estrutura, e é interessante isso aqui, ó, critérios e procedimentos de seleção. Então ele vai descrever aqui, pessoal, para nós entendermos esses elementos. Ele está fazendo a estrutura da lista de dados em si. E vem, pessoal, para a parte final, que é a avaliação crítica das fontes individuais de evidência. É um elemento opcional em si. Se realizado, eu preciso fornecer uma justificativa para conduzir uma avaliação crítica das fontes de evidência incluídas, descrever métodos utilizados e como essa informação foi usada em qualquer síntese de dados, se for apropriado. Mas ele está colocando como etapa aqui, então, a avaliação crítica das fontes, ok. E síntese dos resultados, que é essa parte final, ou seja, procedimento para extração e sumarização dos dados. Então ele fala extração dos dados, e é importante nós fazermos essa parte mais densa para que você entenda como o autor está colocando. Inclusive você pode usar essa estratégia para que você escreva o seu material nesse elemento. E aí vem a extração de dados realizada depois da leitura integral dos artigos da aplicação dos critérios inclusão e exclusão, foi realizada por um único revisor, que também preencheu o banco de dados constituído numa tabela. E aí vem, abaixo estão citados os dados na ordem que foram compilados no banco de dados. E aí vem número de identificação, ano da publicação, idioma, grau de recomendação, nível de evidência, tipo de estudo, profissão dos autores, e ele coloca enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, odontólogos, terapeutas ocupacionais e outros, tipo de produção uni ou multiprofissional, temas principais do artigo, e ele continua falando toda a estratégia que ele colocou na parte de banco de dados em si, que é o procedimento de extração. E ele continua falando, e nós vamos ver o outro item, o número de identificação foi registrado sequencialmente conforme a ordem de leitura dos artigos de coleta de dados. E o grau de recomendação que ele coloca no protocolo em si, nessa estratégia, e o nível de evidências foram analisados e classificados conforme a referência do Phillips. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, então aqui é importante nós colocarmos esse ponto descritiva, apresentando as frequências absolutas e relativas no software PSPP nessa estrutura. Então, pessoal, de 2007. E aí, o que ele coloca? Então, estatística descritiva, usando os dados quantitativos nesse elemento. E aqui, ó, ele coloca toda a parte. Então, eu tenho identificação, eu tenho a triagem, como se colocou, a elegibilidade, os critérios de elegibilidade em si, e aquilo que foi incluído, ou o que restou. Então, o que sobrou de artigos. Ele coloca artigos identificados pela busca de dados. Aqui, ó, 42.687 é sempre o primeiro critério. Sempre, se eu fizer uma busca não colocando nenhum filtro, isso é uma questão lógica, não vai vir um alcance muito grande de artigos, não vai vir exatamente, vai vir tudo que eu quero e mais ainda muitos itens que eu preciso retirar na parte de triagem, na parte de elegibilidade e chegar depois na parte de incluídos, que seria a parte final. Então, após retirar artigos duplicados, 42.650, muito pouquinho artigo duplicado aqui no caso, tá? 37 artigos duplicados em si, artigos analisados com filtros, leitura de título e palavra-chave, tá? 42.000, que foram artigos excluídos, 42.059, artigos analisados com leitura de resumos, introdução e conclusão, então 591, artigos excluídos com os motivos já postos anteriores, 207, artigos completos analisados com leitura na íntegra, 384, e artigos completos excluídos com motivos postos anteriormente, 43. E artigos incluídos na revisão, que é a parte final em si, ele coloca como 300
e 41. Então, esse é o número de estrutura. Ele coloca numa forma aqui, diagrama do processo de inclusão e exclusão dos artigos. E ele continua aqui, pessoal. Então, o próximo bloco fechado, a parte que se fala na estratégia do método em si, o que eu preciso ter? Partindo para o outro item do checklist, do protocolo, da revisão de escopo, que é o tópico ou seção de resultados. O que eu preciso colocar na seção de resultados, pessoal? Eu preciso colocar alguns itens, por exemplo, seleção dos estudos, apresentar o número de estudos evidenciados, avaliados para elegibilidade e incluídos na revisão, com motivos para exclusão em cada estágio, idealmente usando um fluxograma. Então, pessoal, isso aqui é a estrutura que ele coloca para nós entendermos, que é essa nossa figura 1 em si. Ele já coloca esse elemento para nós observarmos. Aqui ele já vai descrevendo, então isso aqui é o resultado. O resultado, o retorno da busca com os descritores, sem contar os estudos aplicados, foi de 42.650 em si. Aqui esse ponto, aquilo que eu já tinha mencionado antes. Então ele executa, faz a seleção dos estudos e idealmente ele coloca a estrutura de um fluxograma. E o que nós podemos também observar, pessoal? A figura 1 especifica os resultados de cada etapa da análise seguindo o modelo Prisma 2009, tá? Que é o diagrama de fluxo do Prisma em si. Tá? Então, que é a estratégia que ele utilizou. E ele vem agora sim, pessoal, aqui é uma estratégia um pouquinho mais interessante em si. Depois da seleção dos estudos, características dos estudos. Para cada estudo, apresentar características para as quais os dados foram traçados e fornecer as citações. Então, cada artigo que ele colocou dos 341, ele precisa fornecer a questão de características. E o próximo item, avaliação crítica dentro das fontes de evidência, que é um item opcional. Por exemplo, se realizado, apresentar dados de avaliação crítica das fontes de evidência incluídas. E o que ele faz aqui, pessoal? Então, o que ele tem? Ele vai colocando, em relação ao idioma, ele coloca nessa estrutura, então ele está discutindo aqui a chamada características dos estudos. A quantidade de produção anual, ele vai descrevendo aqui nos últimos 5 anos. Então, ele coloca lá número de publicações, progressão anual, produção científica sobre cuidados de 2012 até 2016. Ele está descrevendo isso aqui para nós. E ele coloca, os artigos foram analisados em termos de qualidade e categorizados por grau de recomendação e nível de evidência desenvolvido pela OSSO, Center for Evidence-Based Medicine, que é a estrutura que nós trabalhamos, que é a estratégia do Prisma, mas para a revisão de escopo em si. E ele coloca, destaca-se que o estudo de coorte é o tipo de estudo mais frequente entre os incluídos nessa revisão de escopo e corresponde a 207, 60% do total de artigos. Então, estudo de coorte que é um tipo de delineamento que se utiliza. E ele vem colocando nível de evidência. Não vem ao caso nós escrevermos tecnicamente isso. Analisaram-se a profissão dos autores dos artigos e ele vai colocando as profissões, a categoria profissional que mais publicou. Aqui a questão foram os médicos, então a medicina, depois aqui também a enfermagem em si. Então, esses elementos foram colocados. Frequência da publicação científica, que é um elemento que é importante colocar essa estratégia. E ele continua falando temas, frequência e o percentual desses elementos da aparição das categorias de temas dos artigos em si, e aqui ele continua. Além disso, pessoal, nesse bloco, quando se fala em resultados em si, o que nós precisamos entender? Que é importante que se coloque um item
uma seção que é a síntese dos resultados. Resumir ou apresentar os resultados relacionados às questões e objetivos de revisão. Os resultados podem ser apresentados como um mapa dos dados na forma de um diagrama ou de tabela, que é o item que ele usa, em um formato descritivo que melhor se alinhar ao objetivo. Então, você veja, pessoal, ele está colocando aqui síntese dos resultados. Ele vai falando essas estratégias, ele coloca a figura e depois está a tabela também. E o último elemento nessa revisão, resultados e discussões, que é o item de discussão. O que é a discussão, pessoal? Discussão, eu preciso comparar o meu artigo com outros artigos publicados naquela linha. E vem lá 2 itens, pessoal, que eu preciso colocar, que é o primeiro, sumário das evidências, ou seja, eu preciso sumarizar, eu preciso resumir as evidências que eu tenho naquele momento. Ou seja, resumir os principais resultados, incluindo uma visão geral dos conceitos. Então, aqui ele vai apresentar dos conceitos, temas e tipos de evidências disponíveis, fazendo a vinculação às perguntas e objetivos da revisão de escopo e considerando a relevância para os grupos-chave, por exemplo, profissionais, aqui que é o caso de saúde, enfermeiros, usuários, entre outros. E, por fim, na parte de discussão, na seção de discussão, eu preciso colocar as limitações, discutir as limitações do processo da revisão de escopo. E aí, o que vem, pessoal? Para nós entendermos, o primeiro dado que subsidia a discussão é a considerável diferença de quantidade de publicações, que ele está fazendo o quê? Ele está colocando considerando a relevância para os grupos-chave. Então, ele vai colocar os tipos, idiomas, formatos em inglês. O artigo de revisão trata de avaliar a publicação anual 2000 a 2011 e apresenta como uma das conclusões a baixa força de evidências de tais publicações. Importante colocar isso aqui, pessoal, tá? Então ele continua aqui nessa discussão, considerando o importante de desenvolvimento de novos estudos com grau de recomendação e nível de evidências mais eloquentes, mais fortes, enfim, mais robustos. A ausência relativa de pesquisas intervencionistas que demonstra a eficácia, a relação custo-eficácia dos cuidados, limita as ferramentas com as quais os defensores podem se envolver com os formuladores de políticas internacionais sobre esse tema. E aí ele coloca, inclusive, a sugerida a realização de pesquisas com abordagem intervencionistas. Lembrando que a revisão de escopo ela tem uma grande finalidade, que é apresentar lacunas de pesquisa. Então ele está colocando aqui. E ele coloca também, nossos resultados mostram que as categorias profissionais de enfermagem e medicina são as que mais produzem artigos científicos sobre cuidados paliativos em oncologia, o que vai ao encontro de conclusões de outros artigos temáticos e objetivos semelhantes. Porque a questão da discussão é comparar o que eu pesquisei ou os meus resultados frente à literatura naquela minha área. Essa é o grande ponto. Então aqui ele continua falando nessa parte, vai seguir aqui falando mais e tratando esses pontos em si, vai finalizar colocando com 191 aparições, o terceiro tema mais frequente. Então ele fala ao longo dessa discussão quais são os principais pontos, quais são os principais elementos, quais são as principais estratégias em si. E aí, indo para o último ponto da revisão de escopo, que é a parte de conclusão ou conclusões. O que eu preciso colocar nessas conclusões, pessoal? Eu preciso fornecer uma interpretação geral dos resultados com relação às perguntas e objetivos da revisão de escopo, aquilo que eu estruturei lá na introdução, bem como eventuais implicações para futuras pesquisas. Então, o que coloca? Os achados mostram um número significativo de artigos relacionados aos cuidados paliativos em oncologia, e ele vem o perfil traçado por meio dos resultados e discutido nesse estudo, assim como o grau de recomendação e nível de evidência pouco expressivos encontrados nos estudos refletem a prática dos cuidados ainda realizada em grande parte de forma empírica e sem embasamento teórico científico, uma lacuna muito importante de trabalho. E por fim, que é uma
parte que o protocolo da revisão de escopo pede, recomenda-se a integração e a troca de saberes entre as profissões para que no futuro, para que futuros estudos sejam realizados de forma multiprofissional e com maior rigor metodológico, a fim de configurar um cenário de produção científica qualificada e com maior força de evidência na área de cuidados paliativos e oncologia. Dessa forma, acreditamos que seja possível aprimorar, além da produção científica, também assistência aos cuidados paliativos oncológicos. Então aqui, pessoal, ele coloca o resumo, os descritores, as referências em si, para que você consiga, eu volto na parte inicial, para que você consiga enxergar todo o que é um artigo de revisão de escopo, como é que você trabalha, como que se pensa. Existe um protocolo para utilizar a revisão de escopo, para que eu monte a revisão de escopo, a Prisma, na parte de revisão de escopo, e nós podemos ir seguindo sequencialmente. Então, no que precisa de introdução, depois na parte do método, depois ele faz uma discussão quando se fala em resultados, então ele discute que é necessário colocar a parte de fluxograma, foi colocado esse item, ele colocou aqui o diagrama em si, discutiu os artigos, colocou tabelas, nível de evidência, falou das partes principais em si, veio na discussão, ou seja, eu vou comparar o meu artigo com os meus resultados com os demais resultados que outros autores obtiveram, então ele falou todas essas partes aqui, e aí no item final, conclusão, que eu vou colocar esses itens da minha pesquisa e vou propor recomendações futuras. E aí, pessoal, você veja o que é uma revisão de escopo. Protocolo, e eu escrevo a minha revisão de literatura, o meu artigo em si. Lembrando, eu preciso seguir um protocolo rígido. Eu não é fazer de qualquer forma ou fazer baseado em alguma avaliação em si. Eu tenho um protocolo rígido para seguir quando se trata de revisão de escopo em si. No artigo apresentado anteriormente, e aqui o exemplo, que é uma revisão muito bem elaborada sobre revisão de escopo. Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido a revisão de escopo em si, quais são os pontos principais dela que eu devo colocar, tanto para protocolo quanto um exemplo, e aí é o exemplo descrito em si, para que você entenda e isso auxilie nas suas pesquisas. Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.